digamos assim, ou toda característica que um ser possui que o torna aquele ser. Então vamos lá, de uma forma bem específica. Então eu tenho esse objeto na mão, é o microfone. O que distingue um microfone de um celular? O fato de que o microfone tem certas características, não só de formato, mas de funcionalidade principalmente, que o diferenciam desse outro aparelho aqui, que é o celular, que por sua vez é também denominado um celular, porque tem características peculiares que fazem com que ele tenha certos funcionamentos que um notebook não tem, um microfone não tem, uma cadeira não tem, uma máscara não tem. Então a gente vai, a partir dos próximos estudos, aprofundar mais em cada atributo que Deus possui, isto é, em cada característica que ele tem, que ele possui, que o diferencia, que o distingue, que dá para a gente essa noção de perceber que ele é Deus. Quais são esses atributos? Alguns desses atributos nós herdamos, é por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Dizer que somos imagem e semelhança é dizer então que nós possuímos certos atributos, certas qualidades que Deus também possui, e tem algumas outras que apenas Deus possui, o que o diferencia então do ser humano e do restante da criação. Mas para que a gente tenha essa condição de entrar diretamente nessa proposta de falar dos atributos, a gente precisa então ter um encontro mais introdutório. Então esse encontro de hoje, ele é um encontro mais introdutório. Nós vamos pincelar, falar alguma coisa sobre os atributos, mas nós vamos principalmente trabalhar esse aspecto mais introdutório e a partir da próxima quinta entrar nos detalhes então dos atributos, dessas características que Deus tem. Então nós vamos falar basicamente a respeito do conhecimento que é possível ter sobre Deus, os limites desse conhecimento. Nós vamos falar então da existência de Deus, nós vamos falar da sua personalidade, nós vamos falar da sua natureza e, se der tempo, nós vamos falar a respeito da sua obra. Se não, quando chegar na próxima quinta, a gente finaliza essa parte mais introdutória falando da sua obra e entrando nos detalhes dos atributos. Ok? Tranquilos? Então, muito bem. Basicamente, a grande dificuldade que a nossa geração tem, o século XXI tem, é porque nossa cultura essencialmente faz uma grande diferença, faz uma grande distinção entre a religiosidade existente no ser humano, presente no ser humano, e todo o restante de produção cultural que esse ser humano pode desenvolver. Então vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Que até o século XVIII, século XIX mais ou menos, esse tipo de distinção não existia. Então quem era político, quem era um político institucional, por exemplo, vivia no período da monarquia e sabia que tinha que fazer coisas pelo povo, fazia tendo essa perspectiva do temor a Deus, ou pelo menos da existência de Deus. Um político naquela época, ou ele temia a Deus e, portanto, ele servia o povo e as necessidades da sociedade, entendendo que ele havia sido levantado por Deus para isso, ou então ele de alguma maneira se corrompia, mas aproveitava a crença popular de que ele estava ali em nome de Deus, de que era vontade de Deus que ele ocupasse aquele cargo político, para que ele então cometesse os abusos que ele cometia. Então não havia uma separação, não havia uma distinção, de modo que, em razão disso, tudo que era feito, a economia era pensada, principalmente na Europa, a partir de Deus, a política era pensada a partir de Deus, a educação era pensada a partir de Deus. É por isso que a gente fala que os pilares, os fundamentos da cultura ocidental são a filosofia grega, o direito romano e a fé judaico-cristã, porque por essa fé judaico-cristã a filosofia e o direito eram repensados
junto com todas as demais instâncias culturais. A partir do século XVIII, quando a gente tem a entrada do iluminismo no cenário, digamos assim, ocidental, no cenário filosófico, o iluminismo começa a questionar a existência de Deus e dizer então que, já que Deus não existe, seria possível que o ser humano entendesse e descobrisse todas as coisas apenas e tão somente pela razão, meramente pela razão. Apenas isto bastava, apenas isso era necessário. E a nossa cultura então se acostumou com essa ideia então de Deus ficar relegado aos finais de semana. Então é possível que hoje nós vivemos uma dualidade que funciona da seguinte maneira: se você é um administrador, se você é um gestor, se você é um professor, um educador, um escritor, um estudante, um pesquisador, um cientista, qualquer que seja a profissão, a ocupação profissional que você desenvolva, de segunda a sexta você desenvolve essa ocupação profissional a partir dos mesmos pressupostos, da mesma ética, da mesma forma não cristã de pensar dos demais profissionais, das demais pessoas, das demais instâncias que ocupam aquele campo de atuação ali que você exerce. Na sexta, no sábado e no domingo, você está liberado pelo Estado, pela sociedade, pela cultura, para professar aquilo que você crê pessoalmente. Então, se você for um bandista, você vai para um terreiro de umbanda. Se você for um cristão protestante, você vai para uma igreja evangélica. Se você for um cristão romano, você vai para uma igreja católica. Se você for um ateu, você fica em casa. Ou seja, teoricamente, ninguém tem nada a ver com a sua vida particular. E aí, por causa desse tipo de distinção, hoje a igreja padece, e em muito, no seu conhecimento a respeito de Deus, da obra de Deus e da presença de Deus na história, porque elas não estão acostumadas com essa ideia de que de segunda a sexta Deus intervém na nossa história, Deus intervém na nossa vida. O máximo que a gente está acostumado com a crença nessa ideia de intervenção seria a noção de livramento. Eu estava doente, Deus me curou. Eu fui atravessar a rua, um carro quase me atropelou, Deus abençoou que eu tive uma percepção, ou eu não atravessei, ou eu freiei a tempo, ou eu corri, e o carro não me atropelou. Eu estou passando por uma fase difícil lá na empresa, a chefia está demitindo vários funcionários e não me demitiu. Então a gente vê as ações de Deus apenas naquilo que a gente acredita que está nos beneficiando. Mas quando a gente estuda sobre Deus, a doutrina sobre Deus, sua existência, sua personalidade, sua natureza, suas obras, mas principalmente os seus atributos, a gente consegue reconhecer que nós estamos o tempo todo diante de Deus e que o tempo todo, de domingo a domingo, Deus está agindo, operando e intervindo na história geral da humanidade, na história do Ocidente, na história da igreja e na nossa história individualmente. Muito obrigado, Deus abençoe. Na nossa história individualmente. A gente consegue ter essa percepção muito mais clara a respeito da ação de Deus e da intervenção de Deus. Então é mediante esse diagnóstico, é mediante essa percepção de um conceito errado que nós criamos a respeito de Deus, de uma relação equivocada que a maioria de nós tem com Deus, é que pastor Maxwell e eu tivemos essa ideia de darmos essa série de estudos bíblicos a respeito de Deus e de seus atributos, e de como, a partir de percebermos os atributos de Deus, a gente também consegue perceber Deus na nossa história individual. Ok? Então, essa é a razão do estudo, esse é o objetivo, essa é a proposta do estudo. Então, a primeira pergunta que nós deveríamos fazer realmente é possível nós conhecermos Deus? É possível nós compreendermos a sua existência, darmos conta de explicarmos a sua personalidade,
falarmos da sua natureza e falarmos das suas ações? Para muitos cristãos, isso não seria possível. Isso parece um gesto de humildade, a ideia de que não é possível conhecer Deus. Me parece que tem até uma música que fala sobre isso, né? Que ninguém conhece a Deus, ninguém entende Deus, ninguém consegue compreender Deus, alguma coisa nesse sentido. Como eu não sou muito de ouvir música, eu apenas sei da existência dela. Isso parece algo humilde, queridos, mas isso é falso. Isso não é bíblico. Se não fosse possível conhecer Deus, para que então que você teria uma Bíblia? Para que o Espírito te convenceria do pecado, da justiça e do juízo? Como você daria conta de explicar as suas experiências pessoais com Deus? Então é evidente que é possível conhecer Deus, sim. Agora, nós vamos perceber que esse conhecimento tem limites, mas não significa que não seja possível conhecê-lo. Não significa que não seja possível compreender as suas ações, ok? Bom, existem algumas razões pelas quais nós devemos estudar sobre Deus. A primeira dessas razões é o próprio amor. Quando nós entendemos melhor quem Deus é, a nossa origem e o sentido da nossa vida, nós finalmente nos sentimos amados por Deus. E esse amor de Deus nos preenche de maneira tal que nós não temos a necessidade de qualquer outro amor para preencher o amor de Deus. Por que tem muito casamento, por exemplo, que não dá certo? Porque o marido cria uma expectativa de ser amado pela esposa de um modo que só Deus pode amá-lo. A esposa cria uma expectativa de ser amada por Deus de um modo que, pelo marido, de um modo que só Deus pode amá-lo. Mães criam expectativas de serem amadas pelos filhos de um modo que só Deus pode amá-la. Esse é apenas um exemplo singelo, né, no caso da família, mas existem outros contextos. Então, quando finalmente somos amados por Deus da maneira correta, esse amor nos preenche de maneira tal que não significa que tenha dias que a gente não fique triste, desanimado, infeliz. Hoje mesmo eu recebi uma notícia que ao longo do dia me deixou assim muito, muito triste, e é da minha natureza me acuar. Então assim, se eu recebo uma notícia que me deixa triste, eu fico o dia inteiro sem conversar, eu fico o dia inteiro reprimido, eu fico o dia inteiro ou só no meu quarto, ou lendo, ou mais contemplativo, mais meditando mais, mas é da minha natureza. Mas não significa que Deus não me ame, e que eu não seja feliz, e que eu não experimente esse amor de Deus, ok? Então essa é a primeira razão. A segunda razão é a humilhação. Em que sentido humilhação? O ser humano, por natureza pecaminosa, é um ser arrogante. O ser humano, por natureza pecaminosa, se vê como a última bolacha do pacote, a última batatinha Ruffles do pacote. E para quem está fazendo dieta, né, o último biscoitinho de arroz do pacote. Geralmente ele se acha o máximo, o mais importante de todos, quer sempre ser visto, quer sempre ter reconhecimento. E essa humilhação, então, é nesse sentido de conseguir perceber a sua insignificância, a sua pequenez, a sua finitude, a sua limitação de vida diante desse Deus que é todo-poderoso, que é eterno, que é infinito, que existe para todo sempre. Ao mesmo tempo, isso gera em nós obediência. Obediência, então, em que sentido? Nós somos compelidos pelo próprio Deus a obedecê-lo, não por uma questão de ego. Eu me lembro uma vez que uma pessoa me perguntou, numa classe de escola bíblica, se Deus não tinha um ego elevado demais ao exigir que nós o adorássemos e o obedecêssemos. Eu expliquei que não, eu expliquei que é muito semelhante à relação que um pai tem com o filho. Quando você educa uma criança, quem é que está sendo beneficiado para a vida adulta? Não é você, porque você já é adulto.
Quando você educa uma criança, o beneficiado é a própria criança que está aprendendo o que há de bom para a própria vida dela. Então essa obediência decorre de recebermos bênçãos e graças da parte de Deus para aquilo que será bom para a nossa vida espiritual e bom para o nosso relacionamento com o próprio Deus. É nesse sentido que a obediência é requerida, e não porque Deus tem um ego inflado demais e joga raio em quem não obedece. Não é bem assim. Outra razão de nós estudarmos os atributos de Deus e quem Ele é exatamente a unidade. Note que nós somos unidos, vivemos em comunhão a partir das crenças que nós compartilhamos. E se devemos ser unidos porque Deus é uma trindade e a trindade é unida, então é óbvio que o princípio da unidade e o princípio de servirmos uns aos outros vem desse modo como a própria trindade funciona, vem dessa forma como o próprio Deus é. O Pai o tempo todo por amor ao Filho o serve, o Filho o tempo todo por amor ao Pai o serve, e o Espírito o tempo todo por amor ao Pai e ao Filho os servem. Então esse é o tipo de relação que Ele espera de nós, que Ele desenvolve em nós na medida em que Ele vai nos santificando. Essa é a razão pela qual devemos conhecer melhor o nosso Senhor, o nosso Criador, aquele que nos salva. E finalmente a segurança. Não tem coisa melhor do que você conhecer quem te criou, não tem coisa melhor do que você conhecer quem te salvou. E isso não só traz segurança no seu coração em relação à fé correta que você tem em Deus, mas isso ao mesmo tempo e também gera segurança no que diz respeito à defesa da fé cristã. Quando você vê um irmão ou uma irmã em Cristo crendo incorretamente, você tem a autoridade nas Escrituras para mostrar para essa pessoa, na Bíblia dela, que ela está crendo errado. E para aqueles que se levantam contra o cristianismo, você tem a autoridade bíblica de mostrar também como Deus é e como a crença em Deus funciona a partir das Escrituras. Essas são algumas das razões pelas quais nós devemos conhecer a doutrina de Deus e os seus atributos. Então vamos finalmente para dar uma definição a respeito de quem Deus é, e a partir dessa definição a gente finalmente começar a falar da existência de Deus, começar a falar da personalidade de Deus e da natureza de Deus. Bom, quando você tem essa preocupação de estudar a respeito de quem Deus é, esse campo da teologia se chama teologia sistemática, que é a organização das doutrinas, é a organização sistemática ou filosófica ou de pensamento das doutrinas. Então quando você pega toda a Bíblia, você vai ler sobre Jesus, você vai ler sobre a igreja, você vai ler sobre o Espírito Santo, você vai ler sobre a salvação, você vai ler sobre o pecado, você vai ler sobre a volta de Jesus, mas esse corpo doutrinário está espalhado pela Bíblia. A Bíblia não é como a Constituição brasileira ou como as Institutas de Calvino, em que você tem lá livro 1 a respeito do tema XYZ, livro 2 a respeito dos temas A, B e C, livro 3 a respeito dos temas RST. Não tem isso. A Bíblia é uma mescla de história com lei, com poesia, com profecia, com evangelho, com uma série de coisas. Então, qual é o campo, qual é a área da teologia que tem a preocupação de pegar essas pecinhas como se fosse um monte de quebra-cabeça e deixar tudo organizado para você na forma de estudo doutrinário? É o campo da teologia sistemática. Então tudo que você lê sobre Jesus vai se chamar na teologia sistemática de cristologia. Tudo que você lê sobre o pecado vai se chamar na teologia sistemática de amartiologia. Tudo que você lê sobre salvação vai se chamar soteriologia. Consequentemente, tudo que você lê sobre Deus e sobre seus atributos será chamado de
teontologia. Só que a gente não vai entrar nos nomes técnicos, a gente vai direto ao ponto aqui no nosso estudo, ok? Até aqui essa introdução está tranquila, está indo bem, sem dúvidas, então está legal. Então, como eu disse, dentre os vários teólogos que se propuseram escrever teologias sistemáticas, nos ajudando a organizar esse conteúdo, a gente tem Louis Berkhof, tem H. Bancroft, tem Herman Bavinck, tem Wayne Grudem, a gente tem A.B. Langston, a gente tem Augustus Strong, a gente tem Franklin Ferreira, que é um teólogo vivo, é atual, é um pastor batista. Então, eu peguei uma definição de um único teólogo. Claro, eu não estou trabalhando só com um teólogo, eu estou trabalhando com vários autores aqui nesse estudo, mas eu peguei uma única definição que eu entendi ser a mais simples de todas para nós, que é de um teólogo chamado A.B. Langston. Então, o que o Langston propõe quando ele vai falar sobre quem é Deus? Langston diz o seguinte: Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Vou repetir: Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Pode perceber que por essa simples definição de Langston, ele já falou da existência de Deus, ele falou da personalidade de Deus e ele falou da natureza de Deus. Então, quando ele diz assim, olha, Deus é um espírito pessoal, pronto, ele já mostrou que Deus existe e que Deus é uma pessoa, Deus tem personalidade, Deus não é uma força impessoal. Infelizmente, para muitos crentes, o Espírito Santo, por exemplo, como a terceira pessoa da Trindade, seria apenas uma força impessoal. Isso é muito triste. Eu lembro que um aluno, uma vez de seminário, ele virou para mim e falou assim: olha, professor, eu creio que o Pai é uma pessoa e creio que o Filho é uma pessoa, mas o Espírito para mim é uma força. Eu falei: rapaz, depois de 2000 anos de cristianismo, você criou uma heresia nova. Porque se você falasse para mim em unicismo, dissesse que Pai, Filho e Espírito são apenas 3 manifestações da mesma pessoa, isso aí já é heresia. O certo é o triteísmo: o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito é uma pessoa. Mas como você diz que só tem 2 pessoas, então você acabou de criar o bicismo. E essa brincadeira rendeu, porque o ano inteiro ele foi chamado de bicista pela classe, porque ele tinha entendido que o Espírito não era uma pessoa, que o Espírito era uma força, por causa das expressões de êxtase que as pessoas entravam. O suposto falar em línguas, sapatear, pular e todos aqueles movimentos que vocês já devem ter presenciado ou ouvido falar. Então Deus existe e é uma pessoa. Como pessoa, olha só as características da essência, da natureza de Deus. Ele é perfeitamente bom, ele é santo em amor, e agora olha a obra dele: ele é capaz de criar, sustentar e dirigir tudo. Ou seja, o Langston resumiu a existência, a personalidade, a natureza e a obra de Deus numa única frase. Muito inteligente, né? Ele conseguiu, dentro do que o intelecto humano dá conta, resumir quem é Deus numa única frase. E é a partir dessa frase, então, que nós vamos trabalhar o nosso estudo introdutório hoje. Então vamos começar falando a respeito da existência de Deus. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilos? Bom, para a gente poder falar então a respeito da existência de Deus, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a sua existência, ela é auto-evidente, ok? Ou seja, mesmo que você tenha símbolos, sinais,
evidências na natureza, algumas evidências talvez científicas. Nenhuma delas é necessária para de fato comprovarmos a existência de Deus. A existência de Deus é autoevidente. O que a Bíblia diz? No início criou Deus os céus e a terra. Essa frase já dá para nós essa noção de autoevidência. Essa frase já dá para nós a ideia de que é o seguinte: olha, eu não tenho que te provar que Deus existe, eu simplesmente começo te dizendo que foi Ele que criou tudo que existe. Então Ele existe e ponto final. Mas caso alguém ainda insista em dizer: poxa, mas será que você não tem um argumento mais convincente para poder mostrar que Deus existe? Sim, existem argumentos mais convincentes. O primeiro deles é a própria fé. Todo argumento, ok? Todo argumento que você usar com o ser humano, de todos eles, o primeiro sempre será a fé. Por quê? Porque o ser humano tem, como um ser religioso, a necessidade de crer em algo que vai além de si mesmo, que dê sentido para a própria vida. Sempre, 100% da humanidade é assim. Por que existem as diversas religiões institucionais? Por que existe o budismo? Por que existe o espiritismo? Por que existe o Hare Krishna? Por que existe o hinduísmo? Por que existem todas essas religiões? Porque o ser humano está em busca de sentido para a vida a partir de algo que seja infinito, porque ele sabe que vai morrer, porque ele sabe que ele é finito, porque ele tem consciência de que ele não tem todo o poder. Então ele precisa de algo que tenha mais poder do que ele, mais autonomia do que ele, seja superior à própria capacidade racional que ele tem, que mostre para ele então que há uma esperança de existência, de continuidade de existência, de eternidade, de infinitude para ele, já que ele tem essa consciência da morte. Então, assim sendo, todo ser humano possui um elemento dado por Deus chamado fé. Só que por causa do pecado, a fé de quem não é regenerado está direcionada para um ídolo. Então, o simples fato de qualquer ser humano possuir fé já é uma evidência de que Deus necessariamente precisa existir. Porque se você disser assim: eu não creio em Deus, você cai numa situação de uma regressão infinita. Por exemplo, tem um livro chamado Notas da Xícara Maluca, acho que é de um tal de Doug Wilson, uma coisa assim. Ele é um pastor, ele é filho também de um pastor, e eu achei maravilhoso o argumento que ele usou, porque ele disse o seguinte: de onde vem a matéria? É simples, a matéria é formada de átomos. De onde vêm os átomos? Os átomos são formados de prótons e de elétrons. E de onde vêm os prótons e os elétrons? Se eu não me engano, eu acho que a expressão que ele usou é Quaker, uma coisa assim. Quaker, né? É isso, alguma coisa assim. E aí chega num ponto em que ele vai perguntar assim: ou isso é a origem de tudo, portanto teria que ser infinito, isso teria que ser Deus, ou isso foi criado pelo próprio Deus. Então, à medida em que você vai regredindo na hora de fazer as perguntas a respeito da origem de todas as coisas, você inevitavelmente chega em Deus. Deus tem que existir. Então, o simples fato de todo ser humano, seja ele regenerado ou não, ser capaz de crer em algo que vai além de si mesmo, essa capacidade de crer em algo que vai além de si mesmo, a Bíblia chama de fé, e isso foi dado pelo próprio Deus. E a fé de alguns está direcionada para o ídolo por causa do pecado. Mas o simples fato, então, de o ser humano ter fé, já mostra que Deus existe. Até o próprio ateu, se ele disser assim: não, eu creio
numa matéria que sempre existiu. Tudo bem. De onde vem a sua capacidade de crer nessa matéria? Não pode ter vindo da própria matéria. Você tem que ter recebido isso de alguém. A segunda argumentação para a existência de Deus é o conhecimento inato, é um conhecimento inerente. Quando a gente tem uma preocupação de estudar a respeito da origem do conhecimento e da validade de qualquer forma de conhecimento, a gente descobre que o ser humano nasceu já com alguma forma de conhecimento, ok? Que dá a ele, é como se esse conhecimento inicial fosse o pontapé, a mola propulsora que o ajudasse a ter todas as demais formas de conhecimento que são possíveis dele adquirir ao longo da vida dele, à medida que ele estuda, à medida que ele faz pesquisa. Por exemplo, se eu não me engano, você é mamãe, não é, minha irmã? Você tem menino ou menina? Menina, né? Quando ela nasceu, ao longo dos 9 meses, você deu para ela um curso de como amamentar no primeiro dia, assim que ela nascesse? Como é que foi possível que ela amamentasse então? Não conseguindo perceber? Aí, por volta de que idade ela começou a falar? 1 ano, pouco menos de 1 ano, pouco depois? 9 meses. Então, vamos lá. De onde veio essa capacidade dela de reproduzir os sons para que ela, de forma inteligente, não apenas reproduzisse, mas daí por diante começasse a falar? Então, há um conhecimento que vem da parte de Deus, que é dada pelo próprio Deus para o ser humano, para que ele se envolva com a criação. É daí que vem a nossa noção da doutrina do mandato cultural. É daí que vem a nossa noção do sede fecundos, multiplicai e dominai a terra e sujeitai-a. Essa condição que Deus nos dá de sermos fecundos, de dominarmos a terra, de sujeitá-la, de conhecermos as suas potencialidades e desenvolvermos ciência, conhecimento, tecnologia e qualquer outra coisa, é um conhecimento inerente dado pelo próprio Deus. Ninguém nasce com essa capacidade se ela não tiver sido dada por Deus. Então, esse é o segundo argumento que mostra a respeito da existência de Deus. Então, junto com a fé, vem também esse argumento. E junto, então, com essa capacidade de conhecimento inato, nós somos seres racionais e seres morais. Eu vou fazer uma pergunta meio boba aqui, meio idiota aqui, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. A moralidade é um produto do meio social ou nós nascemos seres morais? O que vocês acham? Pode responder, gente, fica à vontade. Certo. Ótimo, ok. Vamos nos apropriar desse conceito. Nascemos seres morais. Qual a base bíblica para mostrar que nascemos como seres morais? Porque se você se encontrar com um incrédulo e ele te perguntar se isso está na sua Bíblia, você vai precisar saber responder. Uma das bases é Romanos capítulo 2, que fala que a lei moral de Deus está escrita na nossa consciência. A questão toda é que talvez a gente possa aperfeiçoar o conceito que você deu, a definição que você deu. Ao invés de dizer que nascemos seres morais, mas à medida que crescemos vamos absorvendo aquilo que a sociedade nos apresenta, nos
nos aperfeiçoando como seres morais, que tal se a gente disser que a sociedade confirma ou não essa moralidade dada pelo próprio Deus? Por quê? Porque se nós dissermos que somos produtos de uma moralidade social, então teríamos que concordar, por exemplo, com a luta daqueles que são a favor da ideologia de gênero, daqueles que dizem que não existe mais conceito de masculino ou feminino, e sim que isso é uma definição e um produto social. Por outro lado, se eu disser que a sociedade apenas confirma a lei moral de Deus escrita na consciência de cada um, ou nega essa lei moral por causa do pecado, agora fica fácil eu entender que, de repente, eu tenho condições de explicar por que eu sou contra a pedofilia, por que eu sou contra a ideologia de gênero, por que eu sou contra o uso de drogas lícitas ou ilícitas, por que eu sou contra qualquer forma de violência, porque isso não é racional, isso é moral. Porém, como seres racionais, nós criamos justificativas para explicar essa moralidade que está em nós. E se a Bíblia nos ensina, então, que qualquer noção de moralidade que nós temos na nossa consciência foi porque Deus a colocou, esse é o terceiro argumento que mostra a necessidade da existência de Deus. A primeira é a fé, a segunda é o conhecimento inato, e a terceira é o uso da moral e da razão, para a gente poder falar sobre Deus. Bom, finalmente nós temos então a revelação geral. Quando a gente pega lá, por exemplo, o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Ora, gente, a revelação geral significa que Deus deixou registros na criação a respeito da sua existência. O problema é aquilo que eu disse, a partir do século XVIII a gente está tão acostumado a desatrelar, a separar a existência de Deus, a atuação de Deus, a obra de Deus e os atributos de Deus que nós encontramos somente nele e os comunicáveis que nós encontramos em nós e na criação, que a gente não consegue ver. Por exemplo, a nossa noção de família, de onde vem a ideia de pai, mãe e filho? Vem da própria Trindade. O papel do pai humano deveria se basear biblicamente no papel do Pai Celestial. O papel do filho humano, sua obediência, a sua honra aos pais, a sua noção de civilidade, aquilo que ele aprende, deveria vir do exemplo e da sua noção do Filho Celestial, Jesus. Bem como toda a expressão de amor e de noção de equilíbrio familiar que nós temos, que uma mãe possui, vem da terceira pessoa da Trindade, o Espírito, que não quer dizer que ele seja fêmea, mas quer dizer que os atributos que uma mulher tem como mãe, vêm do Espírito. Só que a gente não está acostumado a enxergar dessa forma. Aí alguns acham que isso é até blasfêmia. Por exemplo, a noção de que Pai, Filho e Espírito têm, que a gente chama de pericorese na teologia, que é essa relação de uma entrega absoluta do ser um ao outro, um para o outro. Onde isso é expresso entre seres humanos? Na relação sexual do esposo com a esposa. Eu não estou falando do coito propriamente, eu estou falando da entrega emocional e psicológica que o marido tem, de todo o seu ser formando um só com a esposa, e toda a entrega emocional e psicológica que a esposa tem, de todo o seu ser entregando-se ao seu marido. Pai, Filho e Espírito entregam-se psicológica e emocionalmente um ao outro o tempo todo assim. E a gente não vê essas coisas porque a gente não está acostumado a ver Deus na criação.
Quando muita gente só consegue olhar para o aspecto estético. Olha que montanha maravilhosa, olha que pôr do sol lindo, olha que lua encantadora, só pode ter sido Deus que fez isso, mas a gente não está acostumado a ver Deus presente o tempo todo, criando, sustentando, governando, dirigindo a sua própria criação, como o Langston colocou. Interessante isso, né? De onde vem a nossa ideia de trabalho, a nossa capacidade de trabalhar? Vem do fato de que Deus trabalha. O que Jesus falou? O meu Pai trabalha até agora, e eu também. De onde vem a nossa noção sabática de descanso? Do fato de que Deus descansou. Não que ele se cansasse, mas o Shabat ou o sabático tinha aquela ideia, aquela noção de parar para contemplar o que Deus fez e tirar um tempo para se relacionar com Deus. Você já parou para pensar como é a sua relação com Deus? Você estuda o tempo todo, trabalha o tempo todo, cuida da família o tempo todo. Para a gente que é pastor, por exemplo, aconselha o tempo todo, lê a Bíblia, estuda para os outros, prega, faz e acontece. Você já viu o desespero que é o dia que você está numa cama de hospital que não tem nada para você fazer? Por que é desesperador? Porque você não está acostumado a se relacionar com Deus. Você está acostumado apenas a servi-lo, fazendo as coisas para os outros. Com Ele mesmo você não tem relação. Aí você acha um tédio, você acha um porre, você acha chato. E o dia que você está de folga, que não tem nada para fazer, que você também não tem dinheiro para tomar um sorvete, para sair, nem nada. Você acha aquele dia insuportável. Por quê? Porque você não está acostumado a ter relação com Deus. Você está acostumado a fazer coisas para Ele, achando que isso é se relacionar com Ele. Por que vocês acham que nosso pastor bate tanto na tecla sobre uma vida de oração e uma vida de devocional ser importante? Porque se chegar, graças a Deus que lá no céu também tem trabalho, né? Na Nova Jerusalém e tal, lá vai ser tudo como é aqui, apenas sem pecado. Mas imagina se Deus te pedisse para você tirar um tempo pessoal com Ele. O que você tinha para falar com Ele, além de ficar pedindo coisas para a sua vida? De repente você não tem nada para falar. Por quê? Porque você não está acostumado. É estranho para você conversar com um ser invisível, que você não vê, que você só sente, e que você aprendeu desde quando era novo convertido, que Ele te amou para te servir, para te dar as coisas. Mas quando você tem que inverter o papel e entender que você deve conseguir percebê-lo na criação e louvá-lo por isso, você acha estranho. É por isso que para muita gente às vezes o culto é ruim, porque se o sujeito não arrepiou, não falou em línguas, não pulou, não sapateou, ou o ministro de louvor não regeu as emoções dele, ao invés de reger o raciocínio dele, induzindo-o a louvar a Deus, ele fala assim: o culto hoje foi frio. Porque ele ainda não se acostumou com a ideia de que o culto não é para ele. Estranho isso, né, gente? Mas é verdade. E aí, finalmente, nós temos a revelação especial. O que é a revelação especial? A Bíblia. Lá nós temos tudo o que é necessário, não apenas para a nossa salvação, mas para nós conhecermos a pessoa de Deus, quem Deus de fato é enquanto Trindade. Como Ele quer ser adorado. Por exemplo, no próximo Teologia para a Vida, já vou fazer aqui o jabá, viu, pastor, a propaganda, nós vamos falar sobre o princípio regulador do culto. Nós vamos falar sobre o modo como Deus deseja ser adorado. Será que eu posso adorar a Deus do jeito que eu acho que é? Esse é o problema. Se eu principalmente não conhecer Deus pelas Escrituras, eu crio um Deus falso no meu coração. Eu idealizo um Pai de Jesus, eu idealizo um Jesus, eu idealizo um Espírito Santo que só funciona no meu coração, que só funciona na minha cabeça. Eles não funcionam em nenhum outro lugar. Finalmente, então,
Falarmos sobre esse conhecimento, essa existência de Deus, é possível? É possível conhecer pela fé, pela racionalidade, pela moralidade, pelo conhecimento inato, pela revelação geral, pela revelação especial, mas lembrem-se de um detalhe: nada disso é suficiente para que uma pessoa creia em Deus. Se o Espírito Santo não convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, não abrir o coração dela, não redirecionar essa fé do ídolo para o alvo verdadeiro, que é o Deus Trino, você pode ensinar tudo isso para essa pessoa, que ela não vai crer. Hoje, essa noite aqui, por exemplo, você só está conseguindo crer em tudo que eu estou dizendo, porque o Espírito já atua no seu coração, já opera na sua vida, porque não seriam as minhas palavras ou a minha capacidade de persuasão que te daria condições de crer em Deus. É por isso que quando você evangeliza, que depois você faz a chamada eficaz, você convida essa pessoa a render-se a Cristo, a entregar-se a Ele, se essa pessoa se rende, se entrega, o mérito é todo do Espírito, nunca é nosso por causa disso. Amém? Estamos entendendo? E ao falarmos então a respeito desse conhecimento, precisamos entender o seguinte: somente pela fé, somente pela razão, somente pela moralidade, somente pelo conhecimento inato ou pela revelação geral, esse tipo de conhecimento não é suficiente para salvar ninguém. É aquilo que eu disse para vocês: toda terça-feira eu trabalho discipulando alguns familiares. Tem 2 primos, a gente faz isso por videoconferência. Um deles é um estudioso assim, fervoroso das religiões, fala em Deus o tempo todo, fala em Jesus o tempo todo, mas de nada adianta todo o conhecimento que ele tem, se ele não crê da forma correta, de acordo com o que a Bíblia ensina. Não adianta ter todo o conhecimento que ele tem, ler, como eu já exemplifiquei aqui antes, um tio meu, irmão caçula do meu pai, já é falecido, ele leu a Bíblia toda mais vezes do que eu. Muitas vezes a gente estava citando o versículo para ele, ele complementava. Morreu ateu. Ele não cria em Deus. Ele lia a Bíblia apenas para ter contra-argumentos contra os cristãos que tentavam evangelizá-lo. Agora, quando o Espírito convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, resgata essa pessoa, converte essa pessoa, e ela começa a ler e estudar as Escrituras, somente a revelação especial, somente o conteúdo das Escrituras é suficiente para a salvação e a santificação dessa pessoa. Isso. É essa percepção que a gente tem de Deus na natureza. Por exemplo, nosso modelo de família vem da Trindade, a questão da relação sexual simbolizar a relação pericorética entre o Pai, o Filho e o Espírito, o olhar estético que nós temos para a criação vir da beleza que Deus tem e todas as... Note, por exemplo, a gente diz que conhece Deus, mas o tempo todo você cita qualidades. Você fala que Ele é amoroso, que Ele é bondoso, que Ele é generoso, que Ele é misericordioso, que Ele é gracioso. Isso não é quem Ele é, isso é o que Ele faz. Okay? Então, essas percepções vêm algumas vêm da revelação geral e outras da revelação especial. Ok? Finalmente, então, a gente pode falar, depois que falamos da existência, né, já que Deus é esse Espírito pessoal, agora vamos começar a falar sobre a personalidade de Deus. Então, para a gente falar sobre a personalidade de Deus,
A gente parte de um princípio, ok? A gente parte de um princípio, que é o autoconhecimento também me leva ao conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus me leva ao autoconhecimento. Esse foi um princípio estabelecido por Calvino. Onde que eu quero chegar com isso? De acordo com a Bíblia, eu sou imagem e semelhança de Deus. Portanto, eu possuo certos atributos, certas características que Deus também tem. A única diferença é que eu tenho esses atributos de uma forma finita, porque eu sou um ser mortal. E Deus possui esses mesmos atributos de uma forma infinita, porque Ele é um ser imortal. Agora, deixa eu abrir um enorme parêntese aqui, porque tem gente que faz confusão com isso. Quando algumas pessoas descobrem que ser imagem e semelhança de Deus é possuir alguns atributos que Deus possui, aí o sujeito fica arrogante, ele começa a achar que ele é uma espécie de mini-Deus. Como outro dia saiu aí um videozinho aí de um herético dizendo que nós somos formados do sêmen de Deus. Loucura isso, né? Portanto, se somos formados do sêmen de Deus, se Deus é Deus, somos o quê? Mini-deuses, porque somos formados do sêmen de Deus. Ah, que loucura, né? Então, quer dizer, o sujeito fez tudo errado. Ao invés dele cheirar a cocaína e fumar a maconha, que não é certo, já não é certo, ele deve ter fumado a cocaína e cheirado a maconha. Aí ficou pior ainda e fez uma besteira dessa, falou uma enorme heresia dessa, né? E para piorar, não leu a Bíblia. Bom, quando a gente fala então sobre personalidade de Deus, para a gente entender essa personalidade, nós precisamos estudar o que é a personalidade e descobrirmos quais são as características da personalidade. A partir disso, eu posso definir Deus como um ser de personalidade, porque sou imagem e semelhança dele. Significa o quê? Que se eu tenho personalidade, é porque, em primeiro lugar, quem tem personalidade é o próprio Deus. Então partimos desse princípio para explicar a personalidade de Deus. Então, um ser pessoal, ele tem autoconsciência, autodeterminação e consciência moral. Autoconsciência, autodeterminação e consciência moral. Essas são as 3 características que definem que uma pessoa possui personalidade. Trocando em miúdos, seria o seguinte: quais são as características que você possui que, independente da sua idade, independente de onde você mora, independente da cultura que você está envolvido, independente das pessoas com quem você se relaciona, quais são as características que nunca mudam? Qualquer pessoa que olhar para o Deus Det aos 5 anos de idade, o Deus Det aos 18 anos de idade e o Deus Det agora aos 20, vão olhar para ele e falar assim: não, realmente, é o Deus Det mesmo. Quais são as características de uma pessoa que pegar um determinado texto e ler e falar assim: não, isso aqui realmente foi produzido pelo Deus Det? Ou então, não, poxa, eu acompanho o Deus Det já, a literatura dele há muitos anos, como escritor, como professor, como pastor. Isso aqui jamais poderia ter sido escrito por ele. Para uma pessoa dizer isso, é porque o Deus Det imprime na sua literatura, imprime nos seus textos, características da sua personalidade. Alguém de repente chega e fala assim: ô rapaz, está sabendo, o Deus Det disse isso, isso, isso. Ele teve uma discussão lá no supermercado e tal, teve um problema assim, assim, assado. Ele falou dessa e dessa forma para o caixa. Quem? O Deus Det Elias? Não, você está brincando. Não, deve estar havendo um equívoco. Não é o Deus Det que eu conheço. Pode ser que a pessoa se chame Deus Det, mas não é o que eu conheço, porque ele jamais agiria assim ou falaria assim. Essas características, então, que estão impressas em cada um de nós e que nunca muda, independente da nossa idade,
constituem a nossa autoconsciência, nossa autodeterminação e a nossa consciência moral. A autoconsciência é a noção de quem eu sou. Essa autoconsciência começa a partir dos 3 anos de idade. Vou pegar um exemplo, o meu sobrinho, o nome dele é Henrique, ele tem 12 anos. Quando o Henrique ele era menorzinho, 2 anos, 1 ano e meio, até os 3 anos, que ele estava aprendendo ainda a falar e a pedir as coisas, ele não dizia assim: mamãe, eu quero água. Ele dizia: mamãe, o Ike quer água, o Ike quer aguinha. Por que ele não dizia eu quero água ou eu quero aguinha? Não é só uma questão de linguagem, é porque ele se via como uma extensão da mãe dele. Toda criança, quando fala o seu nome na terceira pessoa, é porque ela ainda não tem a noção do eu formada. Quando ela começa a dizer eu quero isso, eu quero aquilo outro, e principalmente quando ela começa a desobedecer os pais, é a sua noção de autoconsciência. Eu não sou a minha mãe, eu sou diferente da minha mãe. É por isso que a menina, por exemplo, desenvolve o que a gente chama na psicanálise de complexo de Electra. Quando ela está com 4, 5 anos, ela fala o quê? Papai é meu namorado. Disputando com quem? Com a mãe dela. E o filho diz o quê? Mamãe é minha, é só minha. Por isso que os pais, quando estão se abraçando, a criança nessa idade corre para poder separar os dois. Por quê? Porque é a noção de autoconsciência. Eu posso não ser a minha mãe, mas ela é minha. Eu não posso perdê-la, eu ainda não estou preparado para perdê-la. Só depois que ela passa pelo complexo de Electra, no caso da criança, da menina, ou o menino passa pelo complexo de Édipo, é que ele está preparado para ir para a escolinha, porque agora ele vai substituir a mãe e o pai pelas capacidades de socialização, de fazer os amiguinhos. É por isso que a gente não recomenda ficar pegando menino de 1 ano, 2 ou 3 e pondo em creche, porque não está na idade ainda dele se socializar. Quem está imprimindo as primeiras e as definitivas, os primeiros e definitivos valores no seu filho, não é você, pai e mãe, é o professor da escolinha, é quem está criando. Depois o menino cresce esquisito, rebelde, estranho, você não sabe o que aconteceu nem onde que errou. Claro, você pôs ele para socializar na idade errada. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Então, uma vez que a gente tem essa noção de autoconsciência, vem agora essa noção de autodeterminação. O que é a autodeterminação? É a capacidade de manifestar o seu próprio desejo. Sabe aquela coisa assim de até uma determinada idade a criança come a papinha toda e não reclama? Você bate para ela cenoura, você bate para ela aquele negócio roxo, esqueci agora, beterraba, você põe açúcar, você põe sal, você faz aquela gororoba e ela come, que é uma beleza, você fica feliz porque está nutrindo seu filho. Chega numa determinada idade que ela começa a virar o rosto e não quer. Por quê? Porque ela já tem noção de sabor, de gosto, e ela não quer. É autodeterminação, é manifestação do desejo dela. E finalmente então ela passa a ter consciência moral. Sabe aquela coisa de você falar com a criança assim: não mexe no copo que ele vai cair. Aí ele olha para você rindo e leva a mãozinha no copo do mesmo jeito, meio que te desafiando. Isso é consciência moral. É pecado, mas é consciência moral. Então, uma vez que nós somos dotados de autodeterminação, de consciência moral e de autoconsciência, nós passamos a desenvolver o nosso intelecto, passamos a desenvolver então a sensibilidade, que é a capacidade de nos desenvolver emoção, o momento que eu choro, o momento que eu estou alegre, o momento que eu estou feliz, o momento que eu estou triste, o momento que eu estou fazendo chantagem, o momento que eu não estou fazendo chantagem. Isso levando em consideração a criança, né? E finalmente então
eu começo a desenvolver a minha vontade própria. A mãe vai vestir a roupa no menino para sair. Não quero essa bermuda. Não quero esse boné. Não quero esse tênis. Não quero essa sandália. Não quero isso, não quero aquilo. E a gente vai ao longo então da nossa vida desenvolvendo tudo isso, sendo preparado para a vida adulta. Então, uma pessoa, isto é, alguém que é dotado de personalidade, possui autoconsciência, autodeterminação e consciência moral. De onde vem isso? Isso vem do próprio Deus. Deus é um ser autoconsciente, autodeterminado e que possui consciência moral e que escreveu na nossa consciência toda a moralidade dele, conforme Romanos capítulo 2. É daí que vem. Então, dizer que Deus é um ser pessoal, dizer que Deus é uma pessoa, é daí que vem a ideia de você orar. Porque se Deus fosse um ser impessoal, você não oraria, você meditaria. Porque se você tivesse que falar, você ia falar com quem? Com o vento, com uma poeira cósmica, com uma nuvem. Então você ora porque Deus é uma pessoa consciente que está entendendo tudo que você está falando com Ele. Da mesma maneira que você se relaciona com seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, seus filhos, e esses seres são seres conscientes, racionais e que estão entendendo tudo que você está dizendo, Deus também é esse ser racional que entende tudo que você está dizendo. Ainda que você não consiga ouvi-lo audivelmente como vocês estão me ouvindo agora, mas ele comunica com o espírito de vocês e fala com vocês por um livro chamado Bíblia, que foi o que ele deixou para nós entendermos sobre ele. A Bíblia não fala tudo sobre Deus, porque Deus é um ser absoluto. Deus está acima da Bíblia. Mas tudo o que precisamos conhecer sobre Deus, que Ele entendeu na sua infinita sabedoria, que era necessário sabermos sobre Ele, está lá, na Bíblia. E aí, finalmente, até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilos? Finalmente, então, nós podemos falar sobre a natureza de Deus. E falarmos sobre a natureza de Deus é falarmos sobre a sua essência. Agora, finalmente, depois dessa introdução, digamos assim, a gente pode falar sobre os atributos de Deus. Então, para falarmos sobre os atributos de Deus, a gente precisa começar entendendo sobre a Trindade. Eu já falei sobre isso aqui, já dei um estudo inclusive sobre a Trindade, então eu não vou prolongar aqui, não vou postergar. Mas primeira coisa que nós precisamos entender, existe um único Deus. E esse Deus é composto de 3 personalidades, 3 pessoas. Cada uma dessas pessoas tem consciência moral, autodeterminação e autoconsciência. Cada uma dessas pessoas, ok? Então, tenta imaginar, por exemplo, o sorvete napolitano. Qual que é a essência desse alimento, desse produto? Ele é sorvete. O morango é sorvete, o creme é sorvete e o chocolate é sorvete. Mas nós temos 3 qualidades de sorvetes diferentes num só pote. O morango não é o creme, não é o chocolate. O creme não é o morango e não é o chocolate. E o chocolate não é o creme, não é o morango. Ficou mais fácil assim de entender? Eu gosto sempre de usar o exemplo do sorvete, porque fica assim um pouquinho mais fácil da gente distinguir. Isso significa que o Pai tem todas as qualidades que o Filho tem, que por sua vez tem todas as qualidades que o Pai e o Espírito têm, e o Espírito por sua vez tem todas as qualidades que o Pai e o Filho têm. Então, quando a gente fala de atributos de Deus, nós não vamos separar
Ah, Jesus tem isso, o Pai tem aquilo, o Espírito Santo tem aquilo. Ao falarmos dos atributos, hoje e nas próximas lições, estamos falando do que o Pai, o Filho e o Espírito têm em comum. Tudo jóia? Tranquilos? Então, falarmos a respeito claro, cada um deles tem as suas obras específicas, mas como o nosso objetivo não é falarmos aqui das obras, pelo menos não hoje, porque não vai dar tempo, nós vamos falar já da natureza e dos atributos. Então, falarmos da natureza de alguma coisa é falarmos da sua essência, é falarmos do que esse algo ou isto é constituído. Então, se eu for falar, por exemplo, da essência dessa cadeira que está aqui na minha frente, ela é constituída fundamentalmente de plástico e de metal. Ponto. O plástico, ele é uma composição química, ele é uma mistura que leva elementos X, Y, Z para a formação do plástico. O metal é um metal específico que ou ele já é diretamente extraído do reino mineral e ele é apenas processado, industrializado para tomar esse formato, ou ele é uma liga metálica constituída de alguns metais específicos extraídos da natureza e industrializado para que ele seja fundido e ao mesmo tempo tome esse formato. Pronto, acabei de falar da cadeira e dos seus atributos. Simples assim. Falar então dos atributos de Deus, da natureza de Deus, é falar das qualidades que Ele tem, que o tornam unicamente Deus. E quando a gente fala unicamente Deus é porque não existe nenhum outro. E quando a gente fala unicamente Deus, é esse Deus trino, Pai, Filho e Espírito. Ok? É esse Deus trino, Pai, Filho e Espírito. Então, uma vez que nós vamos falar sobre essa natureza, sobre essa essência, precisamos entender algumas coisas. Primeiro, os atributos, eles podem ser naturais e podem ser morais, comunicáveis e incomunicáveis. Vou repetir, eles podem ser naturais, podem ser morais, podem ser comunicáveis e incomunicáveis. Então eu vou falar um pouquinho de cada atributo desse daqui, porque eu não vou entrar nos detalhes hoje, porque isso é uma série, ok? Significa que nós vamos nos encontrar aqui mais algumas quintas para a gente dar detalhes desses atributos. Então vamos começar com os atributos naturais. Os atributos naturais de Deus são aqueles inerentes à sua existência como puro espírito infinito e racional. Mostram exclusivamente aquilo que Deus é, ou seja, aquilo que Ele possui na sua essência. Então, por exemplo, quem Deus é? Deus é autoexistente. Esse, por exemplo, então, não é um atributo comunicável, porque nós não somos autoexistentes. Quem aqui já viu aquela brincadeira que eles falam assim, trata fulano com mais respeito, porque ele não é filho de chocadeira. Já ouviram essa expressão? Ou seja, ele tem dignidade, ele foi gerado por uma mulher. Tendo sido gerado por uma mulher e sendo um ser então digno, ele tem uma origem. Ele não veio ao mundo sozinho, ele não veio ao mundo no estalar de dedos, ele não veio ao mundo do nada. Para que qualquer um de nós pudesse vir ao mundo, nós fomos concebidos pelo nosso pai e a nossa mãe. Deus não tem nem pai e nem mãe. Ele simplesmente existe desde a eternidade. Sabe aquela pergunta bacana que aquelas crianças de 2, 3 anos têm mania de fazer para a gente? Aquela clássica assim, papai e mamãe, hoje eu fui na escola bíblica e aprendi sobre Adão e Eva. E aí eu aprendi que foi Deus que criou, e eu aprendi sobre o Caim e o Abel, e o Adão e a Eva eram o papai e a mamãe do Caim e do Abel. Mas quem é o papai e a mamãe de Deus?
Sabe aquela perguntinha assim, quem é o papai e a mamãe de Deus? Pois é, Deus, esse é o primeiro atributo de Deus que o diferencia de todos nós, de todo o restante da criação. Ele é um ser, ou eles, né, Pai, Filho e Espírito, é um ser, um único ser, autoexistente. Ok? Um ser autoexistente, não tem pai, não tem mãe. Aí alguém fala assim, peraí, mas Jesus não é filho de Deus? Deus não é o pai de Jesus? É pai e filho, não no que diz respeito a essa noção de criação, porque Jesus não é um ser criado. Quando fala que ele é eterna, quando não é a confissão de fé, é o credo. Quando o credo diz que ele é o Filho eternamente gerado do Pai, é na situação da posição que ele ocupa na Trindade. Jesus nunca será promovido a Pai, não existe esse negócio de hierarquia. O Pai vem em primeiro lugar, o Filho vem em segundo lugar, o Espírito vem em terceiro lugar. Não existe hierarquia na Trindade. A gente não olha para a Trindade assim. A gente olha para a Trindade de forma vertical, a gente olha para a Trindade de forma horizontal. A mesma importância que o Pai tem, o Filho tem e o Espírito tem. E o Espírito será para sempre eternamente amém, Espírito. O Filho será para sempre eternamente amém, Filho. E o Pai será para sempre eternamente amém, Pai. Então dizer que o Filho é eternamente gerado do Pai significa que Jesus ocupa a posição de Filho por toda a existência, desde quando eles existem, ou seja, desde sempre. É só isso. Tranquilos? O outro atributo natural é a imutabilidade. Deus não muda. Então agora eu vou ter que provocar vocês, é claro, né? Quem aqui já deve ter ouvido aquela música assim, um quebrantado coração, move o coração de Deus, um quebrantado coração, como é que é a sequência? Traz o céu para nós, nananana. Isso é uma tertúlia flácida, bovinos adormentalheiros mortais, ok? Isso é uma conversa mole para boi dormir. Por quê? Porque Deus é imutável, gente. Ele não age em nada diferente daquilo que ele planejou e daquilo que ele decretou e daquilo que está na Bíblia. Ele não age de forma diferente disso. Se ele agir, ele está indo contra a sua própria palavra que ele deixou revelada. Não seria esquisito Deus deixar para você uma Bíblia, para você conhecê-lo, e depois ele começa a fazer um monte de coisas que não está na Bíblia, e aí você fica confuso porque você não sabe quem é que está fazendo, se é ele mesmo ou se é qualquer outro ser? Não é esquisito isso? Então Deus é imutável, ele não muda, nele não há dúvida e nem sombra de variação. É assim que a Bíblia ensina. Excelente, excelente. Todas as vezes, nós precisamos entender que todas as vezes que nós oramos para que seja cumprido aquilo que foi decretado já pelo próprio Deus. Como eu disse, infelizmente hoje a gente não consegue ver a parte das obras. Possivelmente na próxima quinta a gente vai ver isso com detalhes. Mas funciona da seguinte maneira: Deus decide o modo como ele quer operar, como ele quer ser glorificado. Então, ou ele vai atuar de uma forma direta, que a gente chama de milagre ou de sobrenaturalidade, ou ele vai atuar através de um ser humano. Então vamos lá, você pega no Antigo Testamento assim, o povo está em rebeldia, está desobedecendo, Deus levanta o profeta para falar o seguinte: se vocês continuarem desobedecendo, eu vou trazer um outro povo aqui para massacrar vocês. Se vocês continuarem desobedecendo.
Aí você pega e começa a orar: oh Deus, perdoa o povo, tem misericórdia de nós, perdoa a gente, tudo e tal. Será que Deus não sabia que você ia orar? Sabia. Quem impeliu, quem gerou no seu coração o desejo de interceder pela nação? Ele mesmo. Então ele vai lá, faz a ameaça, mas não a ameaça como se ele fosse um tirano, mas nesse sentido dele mostrar que ele exerce a justiça dele. Depois levanta você para sarar a nação, e nisso ele foi glorificado, porque no final o mesmo Deus que teria o poder de destruir a nação, a curou e a perdoou, porque você orou, não porque sua oração tenha poder, ou porque você seja mística ou mágica, ou seja uma das meninas superpoderosas, como no desenho animado, né? Mas porque ele decidiu operar na nação usando a sua vida. Então todo crente deveria ter essa ideia de que quando ele intercede por alguém ou ora por alguém, não é porque ele tem o poder nas suas palavras, mas é porque ele está sendo usado como instrumento por Deus para a operação de Deus, para que ele age exatamente de maneira contrária. Talvez você já deve até ter ouvido aquela experiência de que quando a gente tem um sonho espiritual com alguém, a gente não conta para a pessoa, a gente só ora pedindo a Deus o livramento para ela. Não sei se você já ouviu isso, mas eu de novo aprendi isso, né? Estou vendo o pastor Ricardo menear positivamente a cabeça ali, deve ter ouvido falar disso também. Sim, você ia perguntar alguma coisa? Ficou clara a resposta? Quer dizer, não sei se eu consegui ajudar nesse sentido, mas tem a ver com isso. Tem a ver com, Deus vai falar assim: olha, eu vou fazer tal coisa, mas na verdade é para que ele levante um povo que ore, que se arrepende, se arrependa e tal, e ele atue de forma contrária, para que no final ele seja glorificado por, ao invés de ter feito o mal, ter feito o bem, por causa daquele grupo de pessoas que ele mesmo impeliu ao arrependimento. Ok? Ao mesmo tempo, Deus tem singularidade e simplicidade. Essa singularidade e simplicidade significa que Deus é único. Não tem nada e nem ninguém que seja igual a Deus ou que possa ser comparado a Ele. É por isso que quando a gente está estudando as obras de Deus, é difícil para a gente entender o decreto de Deus, principalmente em relação ao mal que acontece no mundo, porque as pessoas falam assim: isso foi algo que Deus permitiu. Para Deus permitir alguma coisa, então precisa existir um outro ser que tem o mesmo poder que ele não tenha condições de impedir, por isso que ele permite. Essa é a lógica do Deus permitiu. É o que está por trás da ideia de que Deus permite. Agora, quando entendemos que Deus decreta com uma finalidade que vai glorificá-lo e uma finalidade boa no final, a gente para com essa ideia de que Deus permite e entender o que Deus decretou. Mas, como eu disse, é uma pena que hoje não dá para a gente falar sobre isso, né? E tem a sua infinidade. Deus é um ser infinito. Deus não morre, Deus não acaba. Deus não tem princípio, assim como ele também não tem fim. Lá um belo dia houve uma explosão e tudo começou. Deus estava lá gerando então a explosão, se é que ela pode realmente ser cientificamente comprovada. Ok? Deus, ele é onipresente, gente. Significa que Deus está em todos os lugares. Deus está na escola, está na igreja, está no trabalho, está em casa. E eu tenho uma novidade para te dar: quando a gente está sozinho em casa pensando em fazer coisas erradas, Deus está lá também. Deus está em todos os lugares o tempo todo. Deus está presente, queridos, inclusive no inferno. Eu já dei esse estudo aqui antes. A única diferença é que aqui e no céu ele está manifestando seu amor, e no inferno ele está manifestando a sua ira, mas ele está lá também. Tem gente que acha que o diabo é uma espécie de guardião do inferno com um tridente, assim, parecendo Poseidon, né? Mitologia grega. Não, o diabo também vai padecer um dia no lago de fogo e enxofre, igual
quem tiver que ser condenado. Esses, então, são os atributos naturais, ou seja, só Deus tem esses atributos, eles são incomunicáveis, mas ninguém tem. Agora, existem os atributos naturais comunicáveis, isto é, aqueles que Ele também deu para nós, aqueles que Ele também permitiu que a gente tenha. O primeiro deles é a espiritualidade. Nós somos seres espirituais. Não sei se vocês se lembram, eu comentei aqui no estudo da semana passada, que você não tira a sua espiritualidade como se fosse um casaco e coloca ela no guarda-roupa e pendura, e de segunda a sexta você é secular, sábado, domingo e segunda você veste o seu casaco de espiritualidade e vem para a igreja. Não, você é um ser espiritual o tempo todo. Quando você está lá no monte, por exemplo, falando em língua, sapateando, recebendo uma profecia, tendo uma visão, vendo um anjo, falando com Deus, você é tão espiritual quanto no momento em que você está no trânsito tomando uma fechada, xingando alguém. Naquele momento você também está sendo espiritual. A diferença é que você está fazendo mau uso da sua espiritualidade no trânsito quando você xinga a pessoa. Mas lá você também está sendo um ser espiritual. Não tem como nós nos desvencilharmos da espiritualidade, tendo em vista que nós somos formados de elementos materiais, como o corpo, e elementos material, como o corpo, e imateriais, como a alma e o espírito. Então, o tempo todo o espírito está lá presente. Então, é claro que você é um ser espiritual. É óbvio que você é um ser espiritual o tempo todo. Quando você está respondendo seu pai ou sua mãe, quando você está brigando com a sua esposa, quando você está... Porque geralmente crente não fuma e nem bebe, então o outro pecado que ele comete por consequência é a gula. Então, quando você está comendo, parecendo que vai morrer, despedindo do mundo, você está sendo espiritual. Quando você também está de dieta ou está comendo de forma, com postura, bonitinho, dentro daquilo que você consegue fazer, você também está sendo espiritual. Não tem como você se desvencilhar da sua espiritualidade. Isso por quê? Porque Deus é espírito. É por isso que na hora de adorá-lo, Ele requer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bom, Deus é onisciente, significa que Ele sabe todas as coisas. Nós não somos oniscientes, mas a nossa capacidade de raciocínio e a nossa capacidade de aprendermos as coisas vem dessa onisciência. O que estamos fazendo aqui essa noite, que é um estudo bíblico, e aquilo que nós estamos aprendendo juntos sobre Deus, é porque Deus é onisciente e nos deu essa capacidade de aprendermos. Ok? Ao mesmo tempo, Deus tem onipotência. Então, os poderes que você tem no sentido de força, habilidade, criatividade, capacidade de criar as coisas, capacidade de construir, de desenvolver conhecimento, desenvolver tecnologia e tudo mais, vem de onde? Vem da onipotência de Deus. Você não tem todo o poder, somente Deus tem. Mas porque Deus tem todo o poder, Ele divide, Ele compartilha com você essa capacidade de poder fazer as coisas na criação. Ok? A sua capacidade de desenvolver cultura vem daí. Bom, esses são os atributos naturais. Agora vem os atributos morais. Eu estou meio perdido. Nosso horário vai até o quê? 9h40, pastor Ricardo? 9h40, né? Então, ok. Vem os atributos morais de Deus. Como a gente disse, os naturais são aqueles que pertencem à essência de Deus. Alguns Ele comunica, outros Ele não comunica. Nós já demos uma pincelada nos incomunicáveis e nos comunicáveis. Agora nós vamos dar uma pincelada nos atributos morais comunicáveis. Então, os atributos morais são os que pertencem a Deus como Espírito infinito e justo. Mostram aquilo que Deus possui em si mesmo e ao mesmo tempo concede, comunica à humanidade como a sua imagem. Então, o que é que Deus tem que Ele passou para nós? A primeira delas, veracidade, verdade. Você já parou para pensar num detalhe interessante? Você está dentro do ônibus, aí você começa a conversar com uma pessoa.
Aí essa pessoa te conta uma história qualquer. Imediatamente, qual é a sua impressão sobre a história que a pessoa contou? Que é mentira ou que é verdade? Que é verdade. Ninguém chega no início, não sei não, hein? Essa parte aí que você me contou está meio cabulosa. Essa parte aí que você me contou parece meio equivocada, meio exagerada, meio estranha. Não, todos nós damos o que nós chamamos de benefício da dúvida. Ou seja, há uma possibilidade que seja verdade e uma possibilidade que seja mentira. Por que existe então, quando uma pessoa vai ser julgada, o benefício da dúvida? Por causa do atributo moral da veracidade. A gente sempre parte do princípio de que a primeira coisa que é dita ou contada sobre uma pessoa, ou que ela fala de si, é verdade. Se eu disser para vocês, olha, orem por mim, não é? Eu tenho alguns exames específicos que eu preciso fazer porque eu vou fazer uma cirurgia. Vocês vão orar, vocês não vão questionar, estou achando que o pastor Leonardo está inventando isso só para a gente orar por ele. Não, vocês vão orar, porque vocês vão partir do princípio de que aquilo que eu estou dizendo é verdade. É o princípio da veracidade. Então esse é um atributo moral que Deus tem. Deus é sempre verdadeiro o tempo todo e exige de nós que sejamos seres verdadeiros, fora o fato de que o tempo todo trabalhamos com o princípio da veracidade. Outro atributo moral é que Deus é fiel, ok? Deus cumpre tudo aquilo que Ele promete. Portanto, só é possível, por exemplo, que a sociedade se erga, se estruture em torno de duas ou mais pessoas, como por exemplo uma família, ou um conjunto de amigos, uma confraria, uma irmandade, uma organização, uma igreja, por causa da fidelidade. Eu parto do princípio de que assim como eu sou um ser ético, que tenho valores e compromissos com a verdade, vocês também são seres éticos, que têm valores e compromissos com a verdade, e compromissos com os valores que nós estabelecemos entre nós, para conseguirmos viver em sociedade. Isso por quê? Porque Deus é uma trindade, Deus é uma comunidade santa, Ele é Pai, Filho e Espírito. Então, como um ser ético, que é fiel entre eles mesmos no seu relacionamento, e é fiel entre eles e nós, na sua forma de se relacionar conosco, naquilo que Ele nos prometeu, tanto na hora de nos corrigir, nos educar, nos punir, quanto na hora de nos presentear e nos abençoar. É assim que Ele espera que nós funcionemos, que nós sejamos. Agora, reparem que esses atributos, eles não são dos crentes, eles são os atributos dos seres humanos. Seres humanos, em geral, trabalham com a noção de veracidade e de fidelidade. Senão você não teria como conviver aqui fora. Senão a única sociedade possível seria a da igreja. Ao mesmo tempo, Deus tem bondade, justiça e santidade. Então, por exemplo, eu já disse aqui que por meio da graça comum, todo ato de bondade que um não regenerado comete porque ele foi capacitado por Deus para isso, porque senão o pecado que está no seu coração o impeliria apenas a fazer o mal, e nisso Deus é glorificado. Todo ato de bondade que nós cometemos porque Deus continua operando em nós e porque nós fomos regenerados. Então a bondade que conseguimos cometer uns com os outros, promover uns sobre os outros, é porque Deus é bom, por isso somos bons, mas não somos bons do ponto de vista salvífico. Do ponto de vista salvífico, somos maus. Nossa bondade não nos dá a capacidade de nos salvarmos por mérito próprio. É por isso que somos salvos pela graça. Ao mesmo tempo, Deus é justo. Então nós temos noção de justiça, temos duas coisas em relação à justiça. Nós temos senso e noção de justiça.
A nossa noção de justiça vem de Deus. Somos e exigimos justiça porque Deus é justo. Mas o nosso senso de justiça está distorcido por causa do pecado que é em nós. Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci um senhor, ele morreu com 84 anos. Ele começou a fumar e beber aos 10, teve filho fora do casamento. Um belo dia chegou uma moça na casa dele, dizendo que era noiva dele, e ela se deparou com a esposa dele, com os filhos que ele já tinha. Foi um sujeito extremamente mentiroso, orgulhoso, se gabava de ser mulherengo e dos seus feitos, deixava a esposa em casa em torno de 19, 20 horas e chegava no dia seguinte às 4, 5 horas da manhã, enquanto teve saúde. Até em torno de 70 e poucos anos ele fez isso. E nos últimos 6 meses da sua vida ele descobriu que tinha câncer. E a família era evangélica. E eles começaram a fazer um culto no lar, e um pastor começou a fazer um trabalho de discipulado, e ele rendeu-se a Cristo. Alguns vão dizer que talvez foi pelo medo da morte e pelo câncer. Eu não estou aqui para dizer se foi por isso ou não. Pressupondo que essa rendição a Cristo tenha sido verdadeira, isso é, tenha sido um operar do Espírito. Não é estranho um sujeito que puxou faca para as filhas, um sujeito que batia na esposa, um sujeito que foi glutão e beberrão, mulherengo. Os filhos e a esposa depois vão se deparar com ele lá na glória. Não é estranho isso? Porque o que é que se esperava de um sujeito desse? Que ele fosse para o inferno, pagar por tudo que ele fez de ruim com a esposa e com os filhos. No entanto, pressupondo a possibilidade de que o Espírito realmente o tenha convencido do pecado, da justiça e do juízo, ele foi salvo. Viu como é que a nossa noção de justiça está distorcida pelo pecado? Porque, de repente, a mãe e os filhos podem se sentir injustiçados, porque apesar de serem evangélicos, com tudo que eles padeceram na mão de um sujeito desse, queriam que ele fosse para o inferno. E aí? Então, nossa noção de justiça vem de Deus, mas nosso senso de justiça está distorcido por causa do pecado. Mas mesmo assim, temos essa noção de justiça por causa de Deus, porque Deus é justo. E Deus é santo, significa que Ele é separado de toda forma de mal. E o que Ele faz conosco então? Pelo estudo das Escrituras, pela oração, pelas tribulações, pelas lutas que passamos, é também nos santificar, nos tornar santos. E a gente encerra então o nosso estudo falando um pouquinho das consequências do conhecimento dos atributos de Deus. Quando a gente estuda com detalhes, que é o que nós vamos passar a fazer na próxima quinta-feira, ver a obra de Deus e os atributos de Deus, quando a gente estuda isso com detalhes, tem algumas coisas que a gente aprende. Primeiro, a gente aprende que Deus é diferente de todo o restante da criação. Ok? Ele é diferente de todo o restante da criação. Segundo, Deus é um ser único. Significa que não existe nada no mundo que eu possa compará-lo. Até o exemplo do sorvete napolitano é com temor, para que não se torne uma blasfêmia, para que não se torne um erro teológico, para que não se torne uma piada. Ok? E finalmente, Deus é a fonte de toda a vida.
nós aprenderemos melhor sobre nós, sobre as nossas qualidades, sobre a existência da realidade, sobre as qualidades de Deus que estão imprimidas na realidade, são impressas na realidade, a partir de nós aprendermos mais sobre os atributos de Deus. Então, a partir de A.B. Langston, recapitulando, Deus é um espírito perfeitamente bom, santo, em amor, que cria, sustenta, é um espírito pessoal, perfeitamente bom e santo em amor, que cria, sustenta e governa todas as coisas. Vimos aqui os argumentos sobre a existência de Deus, vimos aqui os argumentos sobre a pessoa de Deus, que é a consciência moral, a autodeterminação e o autoconhecimento, e vimos aqui os atributos, a essência, a natureza de Deus, os atributos naturais e os morais, os comunicáveis e os incomunicáveis. Eu espero que a partir desse início dessa série, a gente possa melhorar nossa relação com Deus, a gente possa crescer espiritualmente e Deus, na sua infinita graça, então, nos presentear, abrindo o nosso intelecto, abrindo o nosso entendimento, para a gente crescer na graça e crescer nessa relação com Ele. Amém? Alguma pergunta? Bom, então eu fico tranquilo, porque ou vocês entenderam tudo, ou então não entenderam nada, e aí eu estou lascado, porque depois eu vou ter que dar satisfação ao pastor por causa disso. Vamos orar para a gente encerrar? Meu Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós tivemos de estar aqui essa noite reunidos para aprendermos um pouco mais. Eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor, por misericórdia, continue abrindo realmente o nosso entendimento, nos permitindo perceber mais sobre o Senhor, sobre os seus atributos, sobre a tua existência, sobre a tua natureza, para crescermos nesse relacionamento, para aprendermos mais. Obrigado, Senhor, que possamos sair daqui espiritualmente fortalecidos, e se o Senhor assim nos permitir, se Jesus não voltar antes, estejamos aqui na próxima quinta-feira para a sequência dessa série, estudando mais sobre as obras do Senhor e sobre os atributos do Senhor, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.